Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos o que é o Bootstrap e como começar a utilizá-lo. O Bootstrap é um framework que já contém dentro da sua estrutura o HTML, o CSS e o JavaScript. O framework nada mais é do que um conjunto de códigos que já vem reunidos para que a gente não precise começar uma estrutura do zero. Existem vários frameworks das mais diversas finalidades. Como nós vimos na matéria passada, CSS, quando nós precisamos configurar a aparência de uma página, nós precisamos criar estilos. Então, toda vez que iniciamos uma nova página, a gente vai lá e faz a formatação inicial, criamos o reset, criamos as configurações das cores, configuramos também como funcionam as nossas colunas, como que funciona a flutuação da nossa página, etc, né? Realizamos todos esses ajustes. Quando a gente vai iniciar um novo projeto, ou a gente pode começar a partir de projetos anteriores que nós já temos, ou então precisaremos criar todas as regras novamente. O Bootstrap tem justamente a finalidade de facilitar a nossa vida, porque ao invés da gente ficar começando do zero, a gente já começa de uma estrutura pré-pronta. As regras que criamos na matéria de CSS voltado para diagramação da nossa página, como criação de colunas e responsividade, nós fizemos já idealizando a utilização do Bootstrap. Inclusive, os nomes que eu utilizei lá no CSS foram parecidos para que quando nós chegássemos agora na matéria de Bootstrap, facilitasse essa migração do CSS puro para o Bootstrap. Então, quando começamos a estudar o Bootstrap, precisamos entender o CSS para conhecermos a diferença entre quais são os seletores de classe, seletores descendentes, etc. E agora, na matéria de Bootstrap, precisaremos também conhecer quais são as classes que vêm diretamente do Bootstrap. Antes de começarmos a conhecer mais a fundo a estrutura do Bootstrap, precisamos aprender primeiramente como incluí-lo no nosso projeto. Devemos acessar o site oficial do Bootstrap. O endereço é getbootstrap.com. Ou então vocês podem procurar diretamente no Google que vocês serão encaminhados a essa página. A versão atual do Bootstrap é a versão 5.2. Se vocês forem observar, existem várias outras versões anteriores. Importante notarmos que, de acordo com a versão do Bootstrap, nós vamos ter maneiras diferentes de chegar aos resultados. Para iniciarmos o nosso projeto utilizando o Bootstrap, na página inicial, nós devemos rolar um pouco mais para baixo e aqui, depois da introdução, veremos como incluir o código do nosso Bootstrap. Além das classes disponíveis em Bootstrap, também possuiremos uma série de plugins que irão funcionar em conjunto com JavaScript. Veremos mais à frente esses plugins quando entrarmos na matéria de JavaScript. Podemos fazer a inclusão somente do CSS ou então somente do JavaScript. Para o nosso contexto, incluiremos apenas o CSS. Iremos no botão Copy to Clipboard e copiaremos esse código. Uma vez copiado o código de inclusão do Bootstrap, podemos fazer a inserção dentro do nosso arquivo HTML. Como de praxe, o arquivo HTML estará disponível no Moodle. Observando o nosso arquivo HTML, veremos que não temos nenhuma estrutura complexa até o momento. Possuiremos a tag H1 com o texto Bootstrap, um parágrafo dizendo que ele é um framework que contém HTML, CSS e JavaScript, um H2 contendo as cores e embaixo uma divisão com uma lista não ordenada descrevendo quais são as cores. Daqui a pouco iremos falar mais sobre as cores de Bootstrap. Para iniciarmos a utilização do Bootstrap no nosso projeto, iremos no cabeçalho da nossa página incluir o código de inserção do Bootstrap no nosso projeto, disponível na página oficial do Bootstrap. Vamos remover esse comentário HTML incluído automaticamente pelo Bootstrap. Vou tirar também a minha linha a mais. Então pronto, já poderemos começar a utilizar as classes do Bootstrap para a formatação da nossa página. Nesse momento, vocês vão perceber que a única coisa realmente aparente que muda se trata da fonte. Para facilitar a utilização das classes do Bootstrap dentro do VS Code,
irei recomendar a utilização de uma extensão específica. No nosso VS Code, procuraremos pela extensão HTML CSS Suporte. HTML CSS Suporte. Apertaremos o botão Instalar e pronto. Com essa extensão, poderemos utilizar os recursos de autocompletar disponíveis em HTML e CSS também para o Bootstrap. Uma vez instalado a nossa extensão, voltaremos para o nosso código HTML e começaremos a fazer o teste. Quando utilizamos listas não ordenadas dentro do nosso Bootstrap, ele mantém a mesma aparência padrão que HTML, ou seja, ele inclui os marcadores ao redor de cada um dos itens dessa lista. Para mudarmos a aparência padrão das listas utilizando o Bootstrap, iremos informar na tag de abertura da lista a utilização de uma class chamada ListGroup. Dentro da nossa UL, incluiremos a class list tracinho. Na hora que vocês estiverem digitando os nomes das classes do Bootstrap e o VS Code não sugerir os nomes delas, utilizem as teclas Ctrl espaço para ativar a janela de sugestões. Pressionaremos então Ctrl espaço e ele começará a listar todas as opções disponíveis para a list group do nosso CSS. Incluiremos a classe list group. Ao utilizarmos a classe list group, aí não mais teremos a exibição padrão de HTML. Quando utilizamos a opção de list group, é importante identificarmos não somente o início da nossa lista, mas também utilizarmos uma classe especial para cada elemento da nossa lista. Dentro de cada elemento, incluiremos a classe list group item. Em cada LI, utilizaremos a classe list tracinho, mesma coisa, não começou a aparecer as minhas sugestões, Ctrl espaço, list group item, list group item. Irei reproduzir esta mesma classe para todos os itens da minha lista. Ao salvarmos, perceberemos que ao redor de cada item da nossa lista, o Bootstrap incluiu bordas. A exemplo do que utilizávamos em CSS para delimitarmos o conteúdo da nossa página, informaremos que os nossos elementos estarão todos dentro de um container. Incluiremos o nosso container para que todo o conteúdo da página fique dentro dele. Tag div.container. No VS Code, podemos criar um elemento HTML com uma classe específica simplesmente digitando a tag, incluindo o ponto e o nome da classe. Iremos pegar a nossa tag div de finalização e colocar ao final do nosso conteúdo. Para respeitarmos a indentação da página, selecionaremos todo o conteúdo e pressionaremos a tecla Tab. Ao fazermos isso, observamos que o nosso Bootstrap já irá colocar limites nas extremidades do nosso conteúdo. A class container do Bootstrap respeitará esses limites de acordo com a nossa viewport do navegador. Mas além deste container, se a ideia é realmente aproveitarmos o tamanho total da nossa página, o Bootstrap possui a class Container Fluid. Se o objetivo da nossa lista for criá-la de maneira horizontal, podemos incluir a class ListGroup horizontal. Iremos voltar na nossa classe de UL e além da classe ListGroup, utilizaremos a classe ListGroup horizontal. Observaremos que, ao invés de gerarmos listas verticais, ou seja, com os itens um abaixo do outro, os itens permanecerão um ao lado do outro. O Bootstrap já vem preparado para trabalharmos com responsividade.
Então, ao incluirmos a classe ListGroup horizontal, os elementos permanecerão um ao lado do outro. Porém, dessa maneira, os nossos itens ainda não se tornaram responsivos de maneira adequada. Inspecionaremos o nosso código e simularemos para exibição em telas menores. Observem que o nosso conteúdo não está se comportando de maneira adequada. Iremos informar que para telas que sejam menores do que tablet, a nossa lista deve permanecer na vertical. A viewport dos tablets são telas que possuam pelo menos 768 pixels de tamanho. Para fixarmos que essa é a largura mínima para a exibição das nossas listas de maneira horizontal, incluiremos o prefixo MD, de Medium, ao final da classe ListGroup horizontal. Nosso VS Code incluiremos o prefixo MD. Observem que telas menores de 768 pixels de tamanho serão reconhecidas como listas verticais. Os sufixos do Bootstrap que representam cada uma dessas telas iremos aprender no decorrer das nossas aulas. Agora, além de falarmos das nossas listas, começaremos a falar das cores disponíveis em Bootstrap. Esse conjunto de cores já vem pré-definidos no Bootstrap para facilitar a criação dos temas da nossa página. O conjunto de cores que são nativas do Bootstrap são a cor Primary, que é definida como a cor azul, a cor Secondary, que é definida com a cor cinza, a cor Success, que é definida pela cor verde, a cor Danger, que é definido com a cor vermelha, a cor Warning, que é definida pela cor amarela, a cor Info, que é definido pela cor azul claro, a cor Light, que é definida pela cor cinza claro, a cor Dark, que é definida com a cor preta. Podemos utilizar essas cores tanto para a nossa fonte, quanto para o plano de fundo dos elementos. Para utilizarmos nos nossos textos, utilizaremos o prefixo text-. Por exemplo, para definirmos uma cor de texto azul, iremos utilizar a classe TextPrimary. Para definirmos uma cor de texto cinza, utilizaremos TextSecondary. Em cada um dos nossos itens, iremos fazer a utilização da classe text- e o nome da nossa cor, Primary. Iremos fazer o procedimento em todos os itens da nossa lista. TextSecondary, text-success, text-danger, text-warning, text-info, text-light e text-dark. Essas cores com prefixo text foram aplicadas à nossa fonte. Se nosso objetivo não for alterar o texto e sim o plano de fundo, iremos alterar o prefixo text pelo prefixo bg. Para facilitar, dentro do nosso VS Code, iremos selecionar o prefixo text- e pressionarmos a tecla Ctrl F para que possamos fazer a substituição. Iremos expandir a opção para substituição e, ao invés de utilizarmos o prefixo text-, utilizaremos o prefixo bg-. Apertaremos no botão substituir tudo. Ao salvarmos, perceberemos que ao invés do texto, o que está sendo alterado agora é o plano de fundo. Mas notem o seguinte, ao utilizar o prefixo bg, será alterado exclusivamente o plano de fundo. Aonde foi utilizada a classe bg-dark, a nossa letra já era preta. Com isso, o nosso conteúdo irá sumir. Se o objetivo for alterar o plano de fundo, mas que a gente consiga manter a compreensão dos nossos textos, é importante que tenhamos um contraste entre a letra e o fundo, para que se possa fazer a leitura. Quando quisermos mudar o plano de fundo mantendo esse contraste, utilizaremos o prefixo
text-bg-. No nosso VS Code, agora iremos substituir o prefixo bg por text-bg. Substituindo todas as ocorrências, ao salvarmos, perceberemos que nessa utilização o Bootstrap altera, além da cor de fundo, a cor da fonte, mantendo o contraste quando necessário. Ao final de todas as aulas de Bootstrap, incluiremos na descrição do vídeo as fontes com os comandos utilizados diretamente do site do Bootstrap. Se vocês gostaram da aula, não esqueçam de deixar o like. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal. Até a próxima aula!